Olá, boa noite. Vou fixar aqui o tema, que hoje vai ser arte terapia e seus benefícios. Prontinho, fixado. Olá, seja bem-vindo. Tudo bem, Danilo? Pessoal, para quem tem acompanhado minhas lives, então hoje vamos falar sobre um assunto novo, de alguma forma, terapeuticamente novo, porém, a arte sempre esteve na nossa vida, desde tempos imemoráveis, tempos rupestres, mas para falar desse assunto, convidei a arte terapeuta Sandra Baldan, uma amiga, uma querida. E antes da gente falar sobre esse assunto, para quem não me conhece, para quem vai assistir futuramente ou para quem é colega da Sandra, amigo da Sandra, eu sou Júlio Zorzeto, professor de Pilates, fisioterapeuta, massoterapeuta, reikiano, ou melhor, um terapeuta holístico também, né? Trabalho com cromoterapia, auriculoterapia e falar um pouco da minha carreira. Então, eu sou massoterapeuta há 18 anos, né? Então, comecei com shiatsu. Oi, Karina. E 2000, por volta de 2003, 2004, né? Em 2005 eu fiz meu primeiro curso de Reiki, Mikao Sui, nível 1. Depois disso, fui para a faculdade de fisioterapia em 2009, me formando em 2012. Em 2013, fiz o curso de Pilates, RPG, né, Reeducação Postural Global, e auriculoterapia na Clínica Movimento, né? O mercado meio que me levou para esse ramo, né? Sempre gostei de trabalhar com o corpo, né? E o Pilates trouxe isso. Em 2014, eu fiz o primeiro curso de Reiki Xamânico Estelar, né? Com o Nazareno Fabino, junto com muitos amigos que são terapeutas hoje, a Ana Lúcia Moretti, que já fez live aqui comigo, a Cláudia Kovacs também. Olá, Cláudia. E também em 2014 eu fiz o curso de cromoterapia com Dina Balzano, né? Hoje ela está no Rio de Janeiro. E finalizei então a minha empreitada com o curso de Reiki Xamânico Estelar em 2016, me formando como professor. Então, sempre gostando dessas terapias e nesse momento tão caótico que nós estamos, então eu decidi fazer as lives focado em muitas coisas que a gente pode fazer em casa, mas também trazendo assuntos que não necessariamente dá para se fazer em casa, mas que a gente pode pedir ajuda, já que a gente consegue interagir pelo celular. Olá todo mundo que está chegando, gratidão, o Sampo já está aqui, gratidão Sara, Lígia, quem mais? Lucy. Vamos lá. Então eu vou chamar então a Sandra e vou apresentar. Olá, boa Oi, noite, Sandra. Seja bem-vinda à nossa live. tudo bem, Júlio? Tudo jóia, graças a Deus. Tá bom, Vamos falar um pouquinho de arte terapia? vamos. Mas antes disso, deixa eu apresentá-la, tá bom para vocês. Eu vou ler porque, né, gravar outros 500. Vamos lá. Quem que é a nossa querida Sandra Baldan? Admiradora das artes em geral, sempre fez da pintura, desenho e da música suas paixões desde a infância, um pouco de apoio para amenizar as tensões e desafios da vida corporativa, na qual esteve inserida durante 18 anos.
Em sua busca por autoconhecimento, fez diversos cursos, desde filosofia, alquimia, mitologia e atualmente faz o curso de arteterapia e expressões criativas no Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, IGEP, através do qual está encantada, descobrindo muita cura através da arte e querendo compartilhar então com a gente essas descobertas. Ela também é iniciada no Reiki tradicional Usui, nível 1 e nível 2, na Sagrada Chama Violeta de Saint-Germain e na Ordem de Arcanjo São Miguel. Sam, 18 anos no meio corporativo, mas qual foi sua primeira formação? Pois é, 18 anos, né, Júlio? Minha primeira formação foi em processamento de dados, na área de Nossa, computação, pela FATEC, lá em 2002. E depois eu engatei uma pós-graduação, assim que eu me formei, em gestão estratégica empresarial, que eu me formei em 2004. caramba, olha só. Tudo a E ver, né? como se deu então essa transição, né? Porque a gente também transitou, né? Eu nem falo mais porque eu acabei não me formando em contabilidade, mas trabalhei 5 anos em contabilidade. E como foi essa transição de carreira? Ah, então, eu acho que assim, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, né? De tudo, de tudo, de tudo. E aí, no decorrer do caminho, a gente vai buscando prioridades. Então, assim, o que era prioridade? Ai, vamos fazer aquela faculdade, aquele curso que vai dar dinheiro, que vai dar profissão, né? E me perdi aí nesse caminho das artes que sempre teve na minha vida desde pequenininha, né? Eu dançava balé, fazia apresentações na escola, ganhei medalha de pintura quando eu estava na segunda série. Uau! E aí fui para computação, né? Então, assim, hoje eu vejo, olhando para trás nesses 18 anos, tudo que eu fiz no mundo corporativo tem um pouquinho Sim, a ver com arte, porque eu trabalhei na área de qualidade. Eu trabalhei primeiro com métodos e processos, ou seja, tinha lá toda a metodologia de desenvolvimento de software, eu entendia toda a metodologia para quê? Para eu desenhar como era o fluxo do desenvolvimento de software, ou seja, era uma arte, porque eu tinha que fazer os fluxogramas, as ramificações, as caixinhas de decisões, então era aquela árvore assim do processo, coisa mais linda. E eu dava treinamento. E depois eu passei a fazer auditoria desses processos. E a auditoria interna nada certo. mais é do que eu era guardiã dessas metodologias, né, desse fluxograma. Então eu tinha que ver se os projetos estavam fazendo certinho de acordo com o processo, né? Ok. E para acabar com aquelas tensões do dia a dia, eu fui para o artesanato, onde ele virou um hobby, né? Fazia para mim, para os meus amigos pediam para mãe, para família, né? Então isso foi uma válvula de escape. Sim. Junto a tudo isso, muita terapia, né? E hoje eu me encontrei na terapia analítica junguiana, né? Tô com meu terapeuta aí há algum tempo e percorrendo esse caminho de autoconhecimento, fazendo vários cursos, eu descobri aí a pós-graduação em arte terapia. E é fantástico. Que bom. Artista nata desde sempre, né? Inclusive na Apaixonada. carreira, né? Imagino. Sam, afinal, o que que é arte terapia? Tá. Então, para a gente falar de arte terapia, eu acho que eu vou voltar um pouquinho e vou falar um pouco do conceito de arte depois de terapia, que aí a gente entende o que é isso, né? Então, assim, o que é Certo. arte? Né? Todo mundo fala arte, já pensa logo em pintura. Mas não, a arte, assim, a arte pode ser representada por diversas formas, né? Tanto a pintura quanto a escultura, a música, filmes, dança, teatro, N formas. E ela faz parte, da nossa vida, porque é uma forma que o ser humano tem de expressar o quê? As suas emoções. E também fazer o registro de sua história e de sua cultura. Por que eu falo isso? Desde os primórdios da humanidade existe arte. Então, se a gente pensar lá no Homem das Cavernas, existiam as pinturas rupestres, né, as artes rupestres, né, nas gravações lá nas cavernas.
E aquilo fez com que a gente hoje pudesse estudá-los e entender como que era a Sim. vida naquela época. A mesma coisa com a arte antiga, que é, por exemplo, a arte egípcia, aquelas construções das pirâmides, as escritas em formas de desenho, né? Ainda era em forma de desenho, que são os hieroglifos. Aí temos a arte clássica, pensa naquelas estátuas de deuses e os templos para os deuses romanos, gregos. Aí a gente viaja para a Europa, vê aquelas catedrais góticas, né, da arte medieval, passando aí pela Idade Sim. Moderna e chegando hoje na contemporânea. Como, por exemplo, a gente vê vários grafiteiros fantásticos, né, em muros, prédios, que é bem Sim. legal. Muito. Então, assim, eu acho que a arte, ela faz parte da vida da humanidade, do ser humano, né? E aí a terapia, né? A terapia vem lá do grego e significa o quê? Servir, tratar, cuidar, honrar, assistir no quesito de dar assistência, né? Então, a arte terapia é a junção da arte com a terapia, ou seja, é fazer o uso dessas atividades artísticas em um processo psicoterapêutico, né? Ok. Então a terapia ela nasce da concepção que todos nós temos uma capacidade inata de expressar nossos sentimentos e conflitos através da arte, né? E transformar isso em o quê? Em formas de imagens visuais, pinturas, desenhos, dança, né? Ou seja, é uma ferramenta de autoconhecimento. Sim, muito importante. Mas muitas pessoas associam arte terapia com dois nomes muito importantes, Jung e Nilce da Silveira, né? Que são figuras citadas até hoje. Por quê? Então, Jung ficou muito famoso, né? Por conta que ele usava, ele fazia com que seus pacientes usassem a pintura, o desenho, a modelagem para é, trazer o inconsciente à tona. E ele fazia isso porque ele aplicou em si mesmo essas técnicas. Se alguém pesquisar um pouquinho mais dele ou tiver essa curiosidade, busque livro vermelho. Então, o livro vermelho é um livro é o livro que contém o registro das experiências vividas dele. E é um livro ilustrativo, contém todas as pinturas que ele fez de cada experiência. É um relato, é um diário, né? E ele chamou esse livro, essas experiências, de confronto com o inconsciente, porque é isso que a arte faz, né? Então ele fala que as imagens elas não escondem nada, elas revelam, né? Ou seja, o caminho dele nessa descoberta foi promover aí que a gente vivesse uma experiência menos mental, menos racional, desligasse o lado o hemisfério esquerdo, né? E para ele chegar nisso tudo, né? Ele foi um grande estudioso de várias áreas: religiões, filosofia, alquimia, astrologia, mitologia, artes, ufologia, né? Além dele ser formado em psiquiatria, né? E podemos dizer que ele é conhecido como o pai da psicologia analítica. A Anísia da Silveira é uma personagem muito conhecida aqui no Brasil, né? Uma pessoa muito conhecida. Ela também é médica psiquiatra. Ela estudou muito o trabalho de Jung, inclusive na época que ela começou a trabalhar no Instituto Psiquiátrico no Rio de Janeiro, ela trocou muitas cartas com Jung, né? E ela trabalhou com pacientes esquizofrênicos. E ela revolucionou o tratamento mental no Brasil, porque ao invés dela usar das mesmas ferramentas evasivas que eram usadas na época, que era eletrochoque, lobotomia, essas coisas, ela usou da arte. E lá no Rio de Janeiro tem um museu, acho que é o Museu do Inconsciente, que é possível ver, tá expostas essas artes aí dos pacientes, né? Eu ainda não conheci, mas fica a dica para quem for para lá. E tem um filme muito legal nacional que chama Nise, que é sobre a vida dela. Quem interpreta o personagem é a Glória Pires. Muito bacana para assistir. Já assisti esse filme, é excelente, indico super, né? Porque a gente começa a ver
a beleza da arte escondida em pessoas que a gente nem sabia que existia, né? Aliás, que poderia existir arte dentro deles. E aí a gente faz ter uma outra noção, né, do que é realmente o ser humano. Mas, Sim. afinal, o que é ego, consciente e inconsciente? É impossível falar de arte terapia sem mencionar essas terminologias, né, da psicologia analítica. Então, eu vou voltar um pouquinho, rapidamente, né, para falar um pouquinho do que a gente é constituído. Então, primeiramente, a gente tem uma psique. A nossa psique nada mais é do que, de forma simples, a nossa personalidade. E essa psique, ela é formada por dois conteúdos, né, por vários conteúdos que está guardado dentro do nosso consciente e do nosso inconsciente. Então, o nosso consciente, ele não se cria sozinho, né? E ele vem de profundezas desconhecidas até então. Porém, esse consciente, ele é despertado lá na infância, gradualmente. Sabe quando você vê uma criança pequenininha e ela tá falando assim, a primeira vez que ela fala assim, eu, põe a mãozinha, bate tipo, eu, né? Ela tá tomando consciência de que existe um eu, né? Então, dali para frente, ela vai saber distinguir quem que é o outro, quem que é ela, e vai formando o quê? A personalidade, né? E, e junto com a personalidade, né, temos o ego. Você perguntou o que era ego, né? Então, assim, o ego, nosso ego, ele tem grande importância na nossa personalidade. É como se ele fosse um vigia entre a nossa consciência e o nosso inconsciente. Ele é uma barreira. Ele bloqueia que certos conteúdos do inconsciente chegam à tona, tá? Chegam ao nosso consciente. Porque disso eu vou falar daqui a pouquinho. E o que seria inconsciente, né? O inconsciente, eu vejo a gente tem dois grupos: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Olha como somos complexos, né? Muito. Então, o que é o inconsciente pessoal? Ele é composto, maior parte, por complexos. Complexos vai sendo formados por nossas experiências reprimidas, né? Sendo que o ego é um desses complexos, né? E, a gente pode dizer que assim, o inconsciente pessoal tem conteúdos que já tiveram na nossa consciência, mas por algum motivo foi esquecido ou foi reprimido. Por exemplo, algum trauma que a gente viveu quando é infância, alguma coisa que a gente não lembre. Então, é uma experiência pessoal de cada um, por isso, mas não está consciente, e por isso que está no inconsciente pessoal, tá? E aí temos o inconsciente coletivo. E o que seria isso? Bom, se o inconsciente pessoal são as experiências pessoais, o coletivo é a herança espiritual da humanidade, né? Então, ela é constituída essencialmente de arquétipos e instintos. Acho que todo mundo já ouviu falar em arquétipos e instintos, né? Um Sim. exemplo são os padrões que a gente repete aí de ancestralidade, né? Agora, falando um pouquinho mais de arquétipo. O que significa arquétipo? Arquétipo é o modelo original, representações psicológicas dos nossos instintos, não só físico, como padrões aí de imaginação e emoção. Eu estou falando tudo isso porque tudo isso está atrelado com a arte terapia. A arte terapia viaja por todo esse campo, né? Então, quer ver um jeito de entender muito legal tudo isso? Tem um autor famoso chamado Joseph Campbell, que escreveu um livro chamado A Jornada do Herói. E esse livro, ele se tornou base para muitos filmes, inclusive Star Wars, Indiana Jones, Senhor dos Anéis, que acredito que todo mundo tenha visto. Então, Todos. todos, né? Toda saga, né? E aí, Sim. o que esses filmes mostram? Que a gente fala o que é conteúdo arquetípico? É aquilo é o padrão que se repete na vida de todo mundo. Então, nesses filmes mostra o quê? O caminho arquetípico daquele personagem comum. Seja o
Luke O Indiana Skywalker. Jones, esse daí, o professor lá de arqueologia, ou mesmo o Hobbit lá que fica na boa no condado, né? E aí o que acontece? Ele tem um chamado para uma aventura. Primeiramente ele olha para aquilo e fala assim: ah, vamos, não vamos? Aí ele encontra o mentor, aí ele vai para a aventura, aí ele passa por N testes, aventuras, corre perigos, tem que dar conta de inimigos, dar conta do próprio inimigo, né? E aí acontece a conquista e ele retorna para tua casa transformado. Se a gente fizer uma analogia com a nossa vida, quando a gente entra no caminho do autoconhecimento, a gente passa pelas mesmas fases. Então, isso que é arquétipo, isso que é conteúdo, sabe? Caminho arquetípico, são esses modelos, Sim, esses padrões, né? Então, a arte, ela como produto de um processo terapêutico, né? Ela não pode ser interpretada, porque isso seria diminuir todo o conteúdo psíquico de uma pessoa, principalmente o inconsciente. Então, se eu interpreto, está baseado nas minhas experiências. Eu estou diminuindo sim, outra pessoa. Então, o que o arte-terapeuta faz? Ele auxilia através do processo de criação da arte, não da arte, né? Então, ele auxilia aí quais foram as sensações corporais latentes, os sentimentos que vieram à tona, as emoções, e ajuda a identificar o quê? Os símbolos, esses símbolos arquetípicos também contidos nessa arte. Para quê? Para mover aí o autoconhecimento, a autorreflexão, né? Então, de novo, a arte terapia é uma ferramenta de autoconhecimento. muito importante. E quais são as técnicas e materiais que são utilizados na arte terapia? Ai, tem muitos. É uma infinidade. É uma delícia tudo isso. Então, eu vou falar de alguns que eu já elaborei oficinas, né? Então, primeiro eu vou falar de colagem. Eu tenho alguns exemplos aqui, não de tudo, né? Mas vamos ver se dá para ver aqui. Isso daqui são colagens, tá vendo? São recortes de figuras aleatórias, né? Que conforme a gente vai montando, fazendo a composição, é como se a gente estivesse construindo o nosso mapa do tesouro pessoal. Cada vez que você olha para isso, você vê alguma mensagem diferente, só diz respeito a si mesmo. Então, é uma linguagem expressiva muito simples, que pode ser feita com revistas, jornais, né? Então, dá pistas muito simbólicas aí de conteúdos do nosso inconsciente. Nós temos também a pintura, né? Então, a pintura, eu estou falando de pintura aqui com pincel. Seria o Ah, guache, sim. aquarela, que seja. Essa é engraçado, porque assim as pessoas dá aquela sensação de insegurança, de apreensão, porque a pessoa vai ter que deixar o pincel fluir, sabe assim? Então, assim, vai escorrer, Sim. vai borrar, vai extravasar a borda, vai fazer tudo isso. Então, por exemplo, dois com pintura de aquarela, ó, Uau, tá? É só lindo. um exemplo com aquarela. E isso que é o bacana, né? Como eu falo que o interessante é o processo, não a arte em si, então você vai descobrir o quê? O prazer de perder o controle. Ah, manchei mesmo, borrou mesmo e ficou lindo, sabe? Então é isso que a Sim. pintura proporciona. Aí nós temos o desenho. Aí desenho o quê? É papel simples, canetinha, lápis de cor, giz de cera, como esses daqui, ó. Sabe aquele negócio que adulto fala, eu não sei desenhar? Sim. Então, isso é um problema, né? Porque quando criança a gente desenha. O que acontece que agora a gente tem medo de desenhar? Porque foi criada uma personalidade, nós somos cheios de complexos, cheios de conteúdos do inconsciente pessoal, um monte de coisa, e a gente tem medo de ser julgado, né? Você Então, acha que também existe um julgamento por infantilização? Tipo, normalmente a gente é infantilizado, mas você acha que, por exemplo, a gente tem medo de expressar arte com pincel, com
com lápis de cor e a gente ser taxado de, ele é criança ainda, fica pintando. Eu acho que é mais profundo do que isso, não dá para simplificar. Porque a gente não sabe o que tem, que cada um carrega dentro de si de forma inconsciente, né? Sim, A gente não sabe. Então, por exemplo, né? Por que a gente tem esse medo do desenho específico, né? A gente aprendeu, conforme a gente foi crescendo, a usar o nosso hemisfério esquerdo. Nosso hemisfério esquerdo é o quê? É o lado pragmático, é o lado racional, o lado mental, né? Ou seja, a gente não deixa o lado direito funcionar. E o desenho e a pintura é o lado direito, é o hemisfério esquerdo. Então, quando você está pintando e você está desenhando, fica fazendo uma transição entre o nosso hemisfério esquerdo e direito. Então, a gente perdeu essa capacidade de desenhar, de pintar, porque hoje o mundo nos obriga a usar mais esse lado racional, esse lado mental, sim, né? entendi. Então, a arte é lado direito, né? Então, por isso que ela causa, primeiramente, um desconforto, né, nas oficinas. Outra coisa bacana é modelagem. E a modelagem usando argila. Então, o barro é um material muito antigo, né? E a experiência com ele é mexer com a nossa natureza mais primitiva. Então, a experiência é visceral. Porque o barro ele ativa mais rapidamente nossos conteúdos do inconsciente, muito mais do que a pintura, o desenho, muito mais rápido, né? Por conta que a gente tem aquele toque. E justamente por mexer no barro, se sujar, é macio, faz meleca, alguma coisa assim, e pode despertar tanto sensações de prazer quanto sensações de incômodo. Depende aí muito do conteúdo adormecido dentro de cada um. Entendi. É por isso que a gente não consegue generalizar, porque isso é de pessoa para pessoa, né? E uma coisa Sim. bem interessante da argila é que trabalhar com ela, a gente trabalha com os 4 elementos da natureza. Ela é Uau, formada por não barro, sabia. barro e água, né? Barro, a própria Sim, terra e água. E quando a gente deixa secar, pode deixar secar ao ar livre, que é o ar, ou você pode usar o sim, fogo para queimar, igual a cerâmica, né? E olha que bacana, sim. uma das participantes da minha segunda oficina de argila, ela chegou em casa, fez um Uau, potinho para mim. Olha, que lindo. queimou no fogão da casa dela, pintou e Uau. me deu de presente. Fala para ela Não é passar lindo? como que ela, qual o grau que ela colocou o fogão, porque eu já Pois, pensei em fazer isso, mas nunca teve coragem. pois é. Eu também não queimei ainda no meu fogão, mas olha que gracinha, meu potinho, Que lindo, bem né? celta, sua cara. Não é? Também acho. Muito, muito, muito. Ah, então, essa é a argila, né? Outra técnica muito legal é o mosaico. Então, o que é o mosaico? Você pode usar fragmentos de vários materiais: azulejos, vidros, pedra, espelho, miçanga, elementos da natureza, folhas, por exemplo. Né? Sim, Então, o mosaico ajuda a fazer uma ordenação interna na nossa mente. Todo mundo já nossa, passou por precisamos. alguma. Então, não, então pensa. Todo mundo, será que todo mundo já passou por alguma frustração, decepção, teve projeto desfeito, alguma coisa assim, que virou Nossa, os cacos, assim, sabe? Então você imagina, o mosaico é justamente isso, é você pegar os seus cacos, reunir esses cacos, né? Ordenar, para quê? Para você reconstruir e atribuir um outro valor para aquele sentimento, aquela emoção. Olha que coisa linda, dica para né? próxima oficina. Eu tô dentro, hein? Tô precisando Nem recolher os cacos. Não é quem não, né? Outra coisa muito interessante é a fotografia, né? Eu nunca fiz uma oficina específica de fotografia, mas eu uso a fotografia em todas as oficinas. Então, eu tiro Olha, foto de todos os participantes no momento que eles estão desenvolvendo as atividades. E depois eu passo para cada um.
Por que isso? Porque a fotografia é aquela emoção congelada daquele momento. E eu quero que a pessoa se Sim. observe, né, depois como ela estava naquele momento, com aquela emoção, acessando aquele conteúdo do inconsciente dela. Porque a fotografia é uma percepção da nossa autoimagem, que muitas vezes é distorcido, né? E Uau. também ela é um dicionário de emoções, ela permite o resgate de memórias, nossa, porque é justamente as nossas relações, principalmente as relações familiares, que constituem a nossa personalidade. Então, muitos conteúdos do nosso inconsciente está aí, né? A fotografia pode trazer à tona. Outra coisa é a música. Música é arte. O que falar da música, né? A música Né? enriquece a nossa vida todos os dias. Pelo menos, nossa, eu desde me conheço por gente, berço, eu ouvia música, né? E música para mim é um alimento vital para a alma. É todo dia. Eu acho que não tem um dia na minha vida que eu não escute música. Então a gente sabe que a música é um agente excepcional para a cura, para a harmonia, para a inspiração, para a expansão da consciência. E a gente sabe também que certas melodias elas vão criar reações, determinadas reações dentro do nosso organismo. Então a gente sabe que, por exemplo, o tambor ele é visceral, ele pega mais no nosso corpo Super. físico, o nosso chakra base, né? Um violino, por exemplo, ele pega mais o espiritual, pega mais os chakras superiores. Então, a gente vê essa diferença de melodias. Então, o que, que eu faço hoje nas oficinas, independente das técnicas, seja argila, seja a colagem, é colocar a música também, de acordo com aquilo que vai ser trabalhado, com aquele tema, justamente para proporcionar ainda uma experiência muito maior para a gente ter a oportunidade aí de transformar, de transmutar, né, essas emoções reprimidas que está aí no inconsciente. Aí fora isso tem outras técnicas, né, como a confecção de máscaras, costura, tecelagem, escrita criativa, como elaboração de poemas, e também uso de mandalas, bastante, enfim, uma infinidade. Ok, e você fez uma oficina de mandala recentemente, na verdade duas, né? E Duas. mandala é uma técnica? Pode, digamos que é uma técnica, sim, mas ela mescla outras técnicas, como o desenho e a pintura. Então é engraçado porque os adultos já chegam assim, eu não sei desenhar mandala. Então eles recorrem, né, ao hemisfério esquerdo, que precisa estar tudo certinho, e vai lá, pega o compasso, uma régua de círculo para fazer tudo milimetricamente, sem erro, né? Então é muito engraçado isso. É bacana ver isso, porque a gente vai se identificando também na troca, principalmente porque as oficinas são em grupo. Então você vai vendo que o desconforto de um é igual ao seu, que é igual ao do outro. E isso que é a maravilha, né, das oficinas de arte terapia. Lá para Jung, né, que você tinha me perguntado do Jung, né, ele trouxe a mandala como algo de estudo de vida dele. Para ele, a mandala é um instrumento terapêutico e ele chamava de círculo protetor. Tudo que está Olha dentro só, daquele, tudo que está dentro daquele círculo são conteúdos sagrados, né? Então, a mandala é um caminho para o nosso centro, para o nosso processo de individuação. É o caminho do autoconhecimento, né? E a mandala também, ela permite que a gente veja muitos símbolos, muitas geometrias, a quantidade de pétalas ou outros elementos que tem ali também dá muitas pistas sobre os conteúdos inconscientes. Então, uma mandala de 4 lados tem um significado, uma mandala que tem uma flor de 8 pétalas tem outro significado, uma de 12 outro, né? Então, assim, a ideia é justamente que todo esse desenho seja analisado simbolicamente, não pelo nosso mental racional, né? Mas para proporcionar aí profundas reflexões para nossa vida. E você fez a oficina semana passada. Como fiz foi? mesmo. Como foi a experiência e as reflexões?
Tá, vamos lá, né? Vamos tentar lembrar, né? Porque a gente Cadê só essa fica lembrando mandala? daquilo que. Eu Então, abri pelo computador, espero que todo mundo consiga ver. Essa é a dá mandala pra que eu fiz na ver. oficina da Sam. Dá? Dá pra ver sim. Então, pois é. Aí então, é que nem você falou, né? E aí a gente conhecendo um pouco a sombra, né? Então o intuito era o quê? Ah, vamos desconstruir, né? As coisas, as Ó, nossas mental, né? sombras. Eu falei, vou lá, vou fazer uma coisa bonitinha, né? Vou fazer então um círculo, né? Bonitinho. Aí depois você vai fazendo, vai fazendo, aí começa de novo a aparecer as coisas que são necessárias trabalhar, né? Mas aí você coloca elementos do inconsciente. Ó, essa aqui dá para ver um pouquinho melhor. Essa aqui tá até mais bonita, na verdade, né? O ângulo. Ah, É, tem eu uma. acho que. Desculpa, não entendi. Não, a flor no centro, né? É. Opa, perdão. E o que é mais fantástico é porque você acha que você não vai conseguir fazer a leitura do seu desenho, né? Lógico, você deu os elementos, as cores é isso, é aquilo, né? Você usou as 7 cores da fraternidade branca, trabalhando em determinadas áreas da nossa vida. E aí, lógico, eu fui um dos últimos para ver o que o pessoal ia falar, mas só tinha eu de homem, então eu deixei primeiro as damas falarem. E aí, Aham. então, e aí eu falei, não, eu consigo sim ver o que eu estou trabalhando aqui, né? E aí você começa a perceber o que o seu inconsciente está te dizendo no desenho. Nossa, é incrível, é fantástico. E eu fiquei tão, como posso dizer, vislumbrado naquele dia que eu fui dormir mais de meia-noite. Eu acabei ouvindo música, curtindo aquele momento, terminando depois o desenho porque não deu tempo, né? E foi assim, ó, fantástico. Não tem palavras. Todo mundo tem que vivenciar arte terapia com a Concordo. Sandra Baldan, tá? Concordo. E, e assim a gente acaba partindo para quais são os benefícios, porque eu reconheci os benefícios de encontrar o que era necessário trabalhar. Mas você, como terapeuta, o que você consegue auxiliar as pessoas a encontrar, né? Quais Tá. são esses É, fala, benefícios? falando de uma maneira geral da arte terapia, né? Primeira coisa é o que a gente falou, que veio falando desde o começo da live, né? Que é o autoconhecimento. Então, a arte, ela permite que a gente extravase o nosso sentimento, as nossas aflições ignoradas, em forma de imagens visuais, seja desenho, seja pintura, modelagem, o que for, né? Então, a arte também, ela promove aí um desenvolvimento pessoal e um desenvolvimento emocional, porque ela ajuda a gente a se expressar nossos sentimentos, ela melhora a nossa capacidade de comunicação, ela facilita a nossa autorreflexão, e aí, com essas descobertas, permite aí a gente fazer algumas mudanças necessárias em nosso comportamento, né? Conhece-te a ti mesmo. Auxilia também na diminuição de níveis de tensão, estresse emocional, estresse físico, angústias, ansiedades, que aí foi os Nossa, benefícios que eu senti durante a vida corporativa, né? Porque eu recorri para a arte para essa diminuição de tensão. Ela também, a arte como um todo, né? Ajuda a gente a se concentrar, ajuda na atenção, na memória. Ela vai aprimorar as nossas relações humanas, porque a partir do momento que a gente é mais consciente de nós mesmos e das situações à nossa volta, tudo melhora. Todas as nossas relações melhoram, com certeza, né? com certeza. Também ativa o nosso fluxo criativo, ou reativa, né? Porque nós sempre fomos, a gente é criança, a gente desaprendeu a pintar e desenhar, né? Então a gente resgata aí esse fluxo criativo e essa função imaginativa também. E, através dos diversos materiais, permite uma experimentação sensorial e lúdica que a gente perdeu, porque hoje é celular, computador, controle remoto, tablet,
né? A gente não tem mais esse negócio de pegar e escrever uma carta com a mão, manual, Nossa, é né? verdade. O pintar, o mexer com massinha. Então, assim, essa experimentação sensorial e lúdica é permitida através da arte terapia, né? E também uma percepção espacial, melhora da coordenação motora como um todo. Como fisioterapeuta, eu posso dizer que como coordenação motora fina, então assim, depois que você reabilita alguém pela parte neurológica, né, você ensina ele a abotoar botão, puxar zíper, usar pinça, então pincel, canetinha, sempre vai ser pinça, né? Então você trabalha algumas coisas do tipo também, né? Só para Uhum. auxiliar, né? E para quem que é recomendado esses processos? Ou seja, qualquer pessoa pode participar, é um processo de saber desenhar, até aptidão em artes. Então, qualquer pessoa pode participar de um processo de arte terapia, desde criança, adolescente, adulto, idoso, e como a gente viu quando a gente falou da Nise da Silveira, até mesmo doentes mentais, né? Não é Né? necessário, né? Não é necessário ter aptidões artísticas, porque o objetivo não é ensinar artes de uma forma técnica, né? Porque também não é emitido nenhuma qualquer crítica ou avaliação da estética dos trabalhos, né? Por que não precisa de aptidão artística? Porque é uma vivência. Lembra como eu falei anteriormente? O que é analisado não Sim. é o objeto em si, e sim o processo da criação daquela arte. Olha só quem veio Ai, presenciar oi, aqui, ó. Pantera! Oi, Pantera! Ele não quer nem saber de. Ele quer brincar com o foninho. Então, você já vem falando de alguns detalhes, né? E aí eu fico pensando no desenho do Luigi, né? Porque como eu encontrei ele recentemente, pude vê-lo pessoalmente, eu acho importante estimular isso, né? Foi uma das coisas que alguém já falou, Júlio, faça alguns trabalhos com ele, né? E aí eu vou mostrar alguns desenhos deles. Lógico que são rabiscos, né? Mas é Quantos anos sempre ele bom. tem mesmo, Júlio? 2 anos e meio. Então o intuito foi o quê? Né? Lógico, tem coisa que fui eu que desenhei, tá, gente? Então a nuvem, o coração, o caminhão fui eu. Mas engraçado que, além disso, ele pediu para apresentar as cores. Então ele perguntava qual que era a cor, eu falava. Então eu contei uma historinha. Olha, Luigi, quando você era pequeno, o papai mesmo comendo cuidava de você, né? E aí eu deixei ele desenhando e ele rabiscava, né? Então, eu acho muito importante estimular desde cedo, né, Quer dizer, você a, usou da a fotografia criatividade. para resgatar uma memória e contou uma história para ele desenhar. Tá vendo? Você já Exatamente, está incentivando ele desde pequenininho ao contato com a com arte, né? certeza. Olha, Sempre, sempre. que show, que show. Vou falar que isso foi incentivo meu, tá? Dá licença. É lógico que foi, né? Ai. E quais as dicas que você daria para quem deseja começar a usufruir dos benefícios da arte terapia? Bom, primeiro, e comprar os materiais básicos. Né? O que, que seriam os materiais básicos? Seria papel sulfite, lápis de cor, canetinhas, giz de cera e começar a rabiscar. Mas rabiscar o que, Sandra? Tudo. Teve um sonho, ficou com aquilo na cabeça o dia inteiro. Meu, pega um desenho, pega um papel, um lápis de cor, senta lá, põe no papel. Né? Ai, tá ansiosa, tá com uma sensação estranha, não sei o que, meu, pega a folha, pega o papel, senta, vai desenhar, né? Na tua casa, a ideia de você usar arte terapia com você mesmo é você fazer o quê? Prestar atenção nas suas sensações corporais antes, durante e depois de fazer um desenho, por exemplo, ou pintar alguma coisa, seja o que for a técnica que você for escolher, né? E verificar se vai vir sensações de bem-estar, se vai baixar a ansiedade, níveis de estresse. Então, verifica
não avalia, não julga seu desenho, a sua arte, nada disso. Verifique qual é a sensação do teu corpo. Se você estava se você estava ansiosa, depois ficou calma, o que que foi que a arte te proporcionou, né? Aí, mais para um mergulho mais profundo, né, que é tudo isso que a gente veio falando, eu acho que a dica seria participar de uma oficina de arte terapia, né? Com Eu acho que é certeza. muito interessante essa vivência com um grupo. Se a pessoa, né, fizer terapia, que é muito importante que todo mundo faça terapia hoje em dia, é levar esses desenhos para o seu terapeuta. Porque o seu terapeuta, você tem uma história ali, ele sabe muita coisa sua. Então, vocês dois vão conseguir navegar pelos sentidos simbólicos da tua arte. Então, ela é muito rica para você trabalhar em terapia também. E aí, segunda coisa, ficar de olho aqui no Insta, no meu, no seu, né, das próximas oficinas, Sim, que com certeza. agora estão no formato online por conta da pandemia. Então a gente tem aí que nos guardarmos, mas a gente tem que fazer arte para nossa saúde mental e emocional, né? Ô, Sam, eu participei da oficina online. A gente até chegou a promover uma presencial, só que aí veio a pandemia. Existe alguma diferença entre elas? Sim, bastante, Júlio, bastante. Primeira coisa é o tempo, né? Ah, O sim. tempo de uma oficina presencial geralmente varia de 4 a 5 horas. E as pessoas Uau. não percebem. Você fala assim, nossa, 4, 5 horas fazendo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque o trabalho é Imagino. desconstrução e construção de algo. E então as pessoas não percebem isso, porque é muito dinâmico, é muito profundo. Então o tempo de Cronos não se aplica aqui nessa oficina presencial, né? E Uau. é, a online, ela tem uma redução dessa carga horária, é de 2 a 2 horas e meia no máximo, né? Devido ao desconforto de ficar atrás de um meio eletrônico. E isso eu falo por experiência própria, ninguém merece. Né? Com certeza. Segundo, segunda coisa é a interação e a integração entre os participantes, né? Quando a gente está ao vivo e a cores, é diferente de você estar de forma virtual. Não tem o toque, né? Não tem o abraço, não tem a das mãos e fazer uma meditação ali, a força daquela egrégora de você estar presencial. Né? A online é bacana, existe a troca, existe uma egrégora, cada um na sua casa. A gente ficou com a sensação naquela semana de que ninguém queria falar tchau, né? Tava todo mundo ali tão unido, falava assim, gente, acabou a oficina, tchau, mas ninguém queria sair do computador. Foi muito gostoso isso. Sim, sim. Você sentiu isso também, né? Você não conhecia, acho que você Muito. conhecia uma pessoa só, né? Então foi muito legal. Que até virtualmente a gente tá conseguindo fazer essa integração. Mas nada substitui o ali, né? Tá junto. Terceira coisa são os materiais. Então, nas oficinas presenciais, está tudo incluso. Eu levo, inclusive, os materiais. Isso visando facilitar para todo mundo, né? Até porque tem materiais que é de difícil acesso, como argila, ou materiais mais caros e que a gente compartilha em grupo, que é no caso da aquarela. Então, nas online, eu tomei o cuidado de escolher materiais que geralmente as pessoas têm em casa, que é o caso lápis de cor, folha de sulfite, canetinha, né? Muita gente nessas oficinas foi pego de calça curta e saiu pegando emprestado de afilhado, de filho, de sobrinho, né? Até que na semana passada, uma amiga que fez a oficina, ela falou assim: Nossa, a gente vai ter que montar o kit Sandra, né? E eu adorei a ideia dela. Aliás, você já montou o seu, Né? Júlio? Cadê o Eu seu? montei, mas esqueci na sala. Eu tava tão crazy assim, falei, nossa, eu preciso me concentrar na live, preciso me concentrar na live, né? Tanto que você viu que eu tô mostrando os desenhos pelo computador porque eu esqueci tudo na sala, né? Eu falei, não vou sair daqui. São coisas que a gente combina e a gente depois esquece. Né? A gente faz o script e Dá, dá. esquece. Exatamente. Mas eu tenho lápis de cor, sulfite com certeza. Comprei cartolina.
Aê! E essa semana, com certeza, eu já vou comprar, porque eu vou levar coisas novas pro Luiz de pintar. Giz e cera, de repente um guachezinho aí. Vou deixar à mão, que precisa. Sumiu, eu procurei, não achei, tô Não sentindo achou. falta. Tô sentindo Compra falta. seu guache, deixa pro menino, compra o seu. Não, exatamente, vou comprar, vou dar para ele, mas o giz e cera, né, ele tem, ó, eu sei que ele tem, aí comprar um giz e cera mais tranquilozinho e pegar um giz e cera um pouquinho mais elaborado para mim, né, que eu tô precisando. E Né? por falar nisso, você já tem data para a próxima oficina? Ainda não, mas eu tô criando, tô com algumas ideias muito interessantes aqui para a gente trabalhar aí, para a gente acessar esses nossos conteúdos inconscientes. Acredito que para o comecinho de agosto eu já vou ter alguma coisa em mente para a gente trabalhar online. Até a gente poder voltar aos presenciais, que eu tô morrendo de saudade de formar esses grupos, né? Então dá tempo para todo mundo montar o kit. Exatamente, gente, compre o kit da Sandra. Aliás, compre para usar. E leve em Exato, exato. consideração que, ó, muita gente pediu aí os mosaicos, viu? Ó, e o lápis de cor branco. O que que o pessoal Gente, tá falando? é essencial, lápis de cor branco. Mas ninguém imagina, né? Acho que é Letícia, A Leti Roberto. Letícia. É, Lembrou. Bem, já que ela deu essa deixa, fala pra gente a importância da cor branca. Pronto, que tá, ninguém é vai que assim, entender. então, é que no, assim, o lápis branco foi para uma oficina específica, onde o branco ele tinha um significado importante naquela vivência. Então, não é você deixar o negócio em branco sem preenchimento, não. Ele tem que ter preenchimento e a cor é branca. Então, você tem que preencher aquele Sim, conteúdo com a cor branca. É importante, porque se não tiver nada ali, ele é vazio, não é branco. Tem uma diferença. Então, é por isso. legal. Ó, ainda a gente tem mais Ficava aí intocável na uns. escola o lápis branco. Ah, de todo mundo. Eu tô aprendendo agora, viu, Célia? Então eu usava para fazer o rosa, né? Para deixar um tomzinho mais claro. Mas aí ficava sujo, e aí Libriano não curte, fica sujo. É, pois é. Compartilho. É... Como a Bem, gente tá gente, de ó, tempo aí, Júlio? a gente Como tem estamos de 5 minutos, até dá para fazerem uma pergunta, né? E aí a gente faz os agradecimentos. O que você acha? Olha, a E aí, Lucy tem pessoal? o lápis branco ainda. O pessoal tá No, falando do da lápis primeira branco, série, viu? Da primeira série. Nossa, relíquia. né? E aí, gente, Então, alguém gostaria de fazer uma pergunta para nossas queridas Sam? Aproveitem aí, aproveitem. absorvam o conhecimento dessa deidade. Sai, Pantera. Ok, ó lá. Bom, O pessoal tá as contando pessoas também estão histórias. contando a história, né? Ai, Ó a lá, Célia fez roubei o dos bichinho da meninos. árvore. Roubei dos Ai, meninos Célia, foi que tão. também não usam. Hã? Ah, os filhos da Nath. A Célia participou de uma oficina da árvore, da simbologia da árvore. Foi muito linda essa oficina. Foi aquele segundo desenho que você mostrou? É. Que você mostrou uma Ai, rosa e tem depois uma. uma árvore. A da árvore foi minha. É, primeiro eu aplico em mim. No começo eu aplicava com as meninas cobaia, né? Aí depois eu abri pro público. Então hoje eu já Legal. estou mandando ver direto. Então teve uma pergunta aí, né? Como foi minha primeira arte terapia como facilitadora? Fiquei bem nervosa. Isso. Fiquei bem nervosa, mas foi meu feedback, ver o sorriso na cara de cada uma, ou se não tá sorriso, com aquela cara de ponto de interrogação gigante, daquilo tipo, puta, olha isso, sabe? Nossa, aquilo traz
uma sensação de, meu, é isso que eu vim fazer? É muito gratificante. Muito gratificante. Imagino. Sandra, você gostaria de fazer seus agradecimentos? Ai, Júlio, eu queria muito agradecer você, né? Imagina, querida. Meu amigo que está me incentivando aí nessa transição de carreira, a todas as meninas aí que já participaram, minhas amigas do peito, de anos, vendo aí, aguentando, né, os trancos e barrancos aí dessa transição de carreira, me dando apoio, me incentivando. E quem não me conhece também agradeço por ter entrado na live. Eu fico aí à disposição para tirar dúvidas. Espero ver todo mundo nas próximas oficinas de arte terapia, né? E é isso. Obrigada, gente. Eu, Obrigada, eu que Júlio. agradeço, viu, Sam, você ter aceito o convite. Foi muito gratificante fazer essa live com você. Foi, assim, esclarecedor em muitos aspectos, coisas que a gente, por mais que a gente é amigo, a gente conversa sobre isso, eu nem fazia ideia. Não fazia mesmo. Muita coisa fica, e juro que eu vou ter que assistir a live para depois te argumentar ou perguntar de coisas que eu fiquei super intrigado aí. Somos E seres muito complexos, né? exatamente, É acho que exatamente fantástico. esse é o ponto, né, dessa complexidade, né? Gratidão vocês, meninas. Sandra, muito obrigado. E o pessoal pode mandar mensagem para você no direct, né? No Pode. arroba triadsan. Quer É deixar um isso. outro contato? Não, pode ser no direct, dali a gente vê outros meios, WhatsApp, Ok, então tá bom. ok? Então tá, Obrigado, gente. Sam. Um Obrigada, beijo. Júlio. Obrigada, gente. Beijo. Até mais. A gente Até vai mais. continuar a live. Encerrar aqui a Sam. Pessoal, quero agradecer imensamente aí a participação de todos que deram apoio para a Sam, né, e para a nossa live acontecer. É muito importante a presença de vocês, né? Eu sei de muitas vezes que é difícil, às vezes, acompanhar ao vivo, mas vai ficar gravado. Então, quem não pôde assistir por completo ou quer depois compartilhar todo esse conhecimento da Sam, pode acessar, então, daqui a alguns minutinhos aí, tá? No IGTV. Vai estar na minha fanpage, né? Perdão, no meu Instagram, e aí vocês conseguem, então, estar compartilhando. Obrigado a todos vocês, e quero dizer que, apesar de toda essa situação, né? A gente está se adaptando, fazendo aulas de Pilates online, fazendo reiki à distância, em estados emergenciais, estou fazendo quiropraxia, massagem, reiki presencial também, tá bom, gente? Então, se precisarem de alguma coisa, pode contar comigo e também com todos os profissionais que já passaram por aqui. Faça as oficinas com a Sam, vai ser muito bacana para o autoconhecimento, né? É assim, sem palavras, não dá para explicar porque cada oficina é diferente, né? Já fiz uma presencial com ela, é, na, é, na verdade, ela jogou assim, Tó, faz aí tal coisa, nem sabia o que estava fazendo, arte terapia, e aí de repente ela me falou, olha, você está fazendo arte terapia e conta para mim a sua história, né? E aí eu comecei a fazer, contar, foi muito bacana. E aí depois eu participei realmente da oficina da Mandala, que foi excepcional, né? E então vale muito a pena, tá? Então, pessoal, quero agradecer imensamente a presença de vocês por estarem assistindo, tá bom? E se alguém precisar também falar comigo, com a Sam, pode mandar no meu direct, ou para quem tem meu WhatsApp, né? Vou digitar aqui, ó, que é o 19, né? 981100619. Então, vocês podem entrar em contato também.
No próprio, na bibliografia, tem como entrar em contato no WhatsApp, tá bom? Estamos chegando mais uma vez ao fim dessa live e desejando para vocês uma boa noite, bom descanso. Semana que vem vai ter live. Vamos falar sobre dança circular, tá bom? Não percam. Minha gratidão. Um beijo no coração de vocês